Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 23. Amém? Aqueles que puderem se colocar de pé. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mensamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Agora, gostaria de estar chamando o nosso pastor para estar ministrando a palavra para a gente, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar a pastora Odete para estar orando pela sua vida. Amém? Aleluia. Irmão, vamos nos colocar de pé. Estendo as mãos para cá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai querido, por estar, Senhor, mais um dia na tua casa, Pai. Obrigada, Senhor, por estar, Senhor, mais um dia na tua presença, Pai. Senhor, nos trouxe aqui, Pai amado, para ouvir, Senhor, mais de ti, Senhor. Aprendermos, Pai querido, contigo, Pai amado, como sermos filhos, Pai querido, realmente obediente, Pai querido, à tua ordenança, Pai. Senhor, desde o momento que nós entramos por essas portas, Pai querido, nós ouvimos, Pai amado, através de louvores, Pai querido. Senhor, teu Santo Espírito tem falado conosco, Pai. Senhor, chegou a hora da tua palavra, Pai querido, e precisamos, Pai querido, continuar, Senhor, ouvindo o que o Senhor quer falar com cada um de nós, Pai querido, individualmente, Pai querido, porque nós estamos, Pai querido, com o ouvido aberto, Pai amado, à tua presença, Pai querido, à tua palavra, Pai. Senhor, tira, Pai querido, se ouvidos estiverem, Pai querido, fechado, Pai amado, o Senhor abre, Pai amado. Senhor, tira a escama dos nossos olhos para que nós possamos poder ver, Senhor, neste dia, Pai, a grandeza que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Senhor, por isso eu te peço, Pai querido, usa teu servo, Pai querido, não conforme a vontade dele, mas somente a tua, Senhor. Que o teu Santo Espírito fala, Senhor, através, Senhor, dele, Pai querido, para que possamos, ó Deus, nos tornarmos, Pai querido, realmente servos, Pai amado. Senhor, e que nós possamos ver a tua glória, Pai querido, naquele grande dia. E é no caminhar, Senhor, de cada dia, Pai, ao chegarmos cada dia na tua casa, Senhor, quando nós estamos nas nossas, Pai querido, abrindo a tua palavra, Senhor, e aprendendo de ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse entendimento que o Senhor tem dado a cada dia para cada um de nós, Pai. Seja conosco, Pai querido, porque eu sei que o seu amor é incondicional por cada um aqui, Senhor. E obrigada por cada vida que aqui está, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos felizes porque estamos na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos em uma passagem ao qual se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 10. Amém? Versículo de número 1. O versículo de número 7.
Diz assim a palavra do Todo-Poderoso. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. Versículo 7. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e uniciar a sua mulher. Espírito Santo, creio que o Senhor, nessa manhã, já tem algo preparado, Pai querido, para os corações dos teus filhos. Nós apenas seremos o veículo, Pai querido, que teremos a responsabilidade de conduzir a tua palavra aos ouvidos deles. Mas o mistério, Pai querido, e o profundo do conhecer da tua verdade será revelado através do teu Espírito ao coração, ouvido e à mente dos teus filhos. Por isso, Pai, que no nome do Senhor Jesus Cristo manifeste a tua graça e a tua glória diante dos seus filhos que estão aqui presentes nesse lugar. Por isso, Pai querido, eu te louvo e te honro pela oportunidade que temos de juntos compartilharmos da tua palavra maravilhosa, que ela é rema e transformatória, para que o seu entendimento se achegue até nós e que o Senhor faça todas as coisas como de costume, nos ensinando o melhor. Amém? Podemos sentar, meus amados irmãos? Eu quero falar nesta manhã sobre família. Eu quero falar aqui algo interessante, que o objeto que hoje muitas pessoas têm mudado o sentido de família, e as pessoas não entendem mais o que é família. E eu quero dizer para os irmãos que Jesus, Deus, Ele só simplesmente constituiu duas instituições sobre a terra, e essas duas instituições são as mais poderosas que possam existir. A primeira, qual é a igreja? Qual é a instituição mais poderosa que possa existir? Qual, irmão? Fala. A igreja. E a segunda? Família. E nós vamos estar trabalhando aqui sobre esses dois aspectos. Porque às vezes as pessoas não entendem por que Jesus teve que ensinar a multidão. A responsabilidade de Jesus era sempre estar ensinando a multidão. Por que sempre ensinando a multidão? Porque eles liam a Escritura e não lhe era revelado o entendimento. Então havia muito questionamento. A multidão sempre estava questionando Jesus em algum ponto. A multidão estava sempre precisando ser ensinada. Então, irmãos, quando o povo se reúne, porque haverá um ensinamento da palavra de Deus na igreja do Senhor, no templo do Senhor. E nós vamos observar, irmãos, que Deus, Ele é aquele que nos traz o verdadeiro ensino. Não é ensino segundo o conceito humano, não é ensino segundo aquilo que você possa estudar e conhecer, mas é um ensino segundo a vontade do Pai da eternidade. Por isso que nós precisamos ficar muito atentos quando Deus está nos ensinando, pois o ensino dele será para você e para mim algo que você vai aproveitar, não só momentaneamente. Você não vai aproveitar só em algumas ocasiões. Os ensinos de Jesus, ele tem dois objetivos: lhe mostrar algo presente e futuro, pois o ensino de Jesus sempre será levar você a lugares mais altos, levar você a persistir e insistir, a continuar batalhando pelaquilo que Deus tem lhe ensinado. E o ensino de Jesus nesta manhã, para mim e para você, é muito simples. Porque aqui, irmãos, nós observamos que Jesus, ele estava além do Jordão e se reunia o povo, a multidão em torno dele. Mas eu quero dizer aqui que uma palavra aqui é muito interessante. No versículo 1, que diz que a multidão cercava Jesus, e Jesus ensinava como por costume. Irmãos, o que é costume? É você fazer aquilo que é sempre rotina, não é verdade? O que nós hoje estamos mais observando na vida social? Irmãos, é pessoas
que estão vivendo um costume segundo o entendimento humano, esquecendo o costume da tradição que Deus trouxe à terra. E para que nós possamos entender um pouquinho sobre o que Deus quer falar, sobre as duas maiores instituições, que são a igreja, a família e a igreja, porque a igreja existe por causa da família, a família existe por causa da igreja. Elas não podem andar separadas. Algumas pessoas acham que não precisam da igreja, outros acham que não precisam da família, mas a Bíblia revela claramente que Jesus, ele constitui a família em 2 pontos, e o qual nós vamos estar falando. Deus, irmãos, no princípio de todas as coisas, como está escrito no livro de Gênesis, a partir do capítulo 2, você vai até o versículo 20, você vai observar que Deus chama Adão e dá uma ordem para Adão. Qual era a ordem que Deus deu para Adão? Ele dá todos os nomes aos animais. E deu para Adão algo interessante, o domínio. Irmãos, que privilégio é você ter o domínio. E eu quero explicar uma coisa aqui para os irmãos, que há uma grande diferença entre você ter poder e autoridade. Essa ministração será para o próximo sábado, não será agora. Nós vamos falar sobre entendendo o projeto de Deus para a tua vida. Porque para entender o projeto de Deus, você tem que entender o que Deus ele nos ensina desde o princípio. E o que ele nos ensina? Que Adão ele recebeu, irmãos, uma legalidade de Deus. Ele recebeu a autoridade de Deus. E essa autoridade deu para ele o privilégio de colocar o nome em todos os animais. Mas Deus, observando, viu que ele estava só. Então o que Deus faz? Ele constitui uma auxiliadora. Para que serve auxiliar, irmãos? Para que serve auxiliar? Hein, igreja? Para ajudar. Algo interessante, irmãos. Mas vocês já repararam? Vamos abrir aqui um parênteses, você sabe que eu gosto muito disso. Tem pessoas que te ajudam. Para quê? Para você crescer. Amém? Pessoas que incentivam você. Não, irmão, vai dar certo. Não, vai, eu sou contigo. Olha, o que você está precisando? Não, olha, eu estou com um projeto. Esse projeto é muito bom. Então, as pessoas falam assim, não, eu estou junto contigo, o que você está precisando? Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, eu vou te ajudar. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, pessoas que te ajudam para que o seu projeto seja concluído. Mas, às vezes, o auxiliar também atrapalha. É, irmãos? Porque tem pessoas que, em vez de empurrar você, ele faz o quê? Te puxa, te segura, não é? E não. Ixi, vai dar certo, não. Não vai dar certo. Para que você vai insistir? Você vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, vai gastar oportunidade. Não vai dar certo. Desiste desse negócio, rapaz. Para. Você está tentando e não sai do lugar. Pessoas que puxam para trás. Irmãos, o verdadeiro auxiliar, aquele que auxilia, ele sabe qual é a função do auxiliar? É de ajudar, irmãos, o crescimento do seu ajudador. Aquele ao qual ele está auxiliando, ajudar. O crescimento. Irmãos, nós estamos aqui hoje, para quê? Eu quero auxiliar vocês. A minha função hoje aqui é auxiliar vocês. Para quê? Para que vocês cresçam, para que vocês amadureçam, para que vocês cheguem a um patamar melhor na vida de vocês. É isso a nossa função nessa manhã. E é isso que Jesus veio fazer. Por isso que ele estava sempre ensinando o quê? A multidão. A multidão precisava ser sempre ensinada, sempre auxiliada. Por que auxiliada? Porque elas precisavam sair de onde estava para chegar em um lugar melhor. Porque, irmãos, existe uma coisa aqui muito interessante. Ser humano é incrível. A mente humana ela é incrível, irmãos. A mente humana, ela sonha, ela projeta, mas como a mente humana também, ela auto se adapta, ela auto se acostuma a todas as coisas. Irmãos, tem pessoas que ela se acostuma com as coisas boas, muito fácil. Mas também se acostuma com as coisas ruins, também muito fácil às vezes. Por quê? Já que não está dando certo, tá bom, fica assim mesmo.
Irmãos, eu quero aqui abrir um parênteses que o Espírito Santo me traz à memória alguns fatos que acontecem. E eu quero contar uma história verídica para os irmãos entender uma coisa. No Rio de Janeiro, existe o chamado lixão, né? Onde se cata lixo. E uma coisa interessante, que havia uma jovem, acho que 24, 27 anos aproximadamente, ela era catadora de lixo. Você já viu alguém catar lixo de terno e gravata e bem arrumado? Você nunca vai ver. Por quê? Porque o terno, a gravata, a maquiagem, né? A estrutura da vida da pessoa, ela vai se apresentar o melhor em ocasiões de festa. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo interessante. E vou explicar por que isso tem a ver com o ensino de Jesus e com a família e com a igreja. Tá? Eu vou explicar para os irmãos. Se você ficar atento, você vai receber um mistério de Deus aqui. Ah, por que o Espírito Santo me trouxe isso em memória para falar com vocês? Essa jovem de cor escura, tá? Um pouquinho mais escura do que a Kelly, tá? E do que minha mãe. Minha mãe é escurinha também, tá, irmãos? Tá? Ela vai catar lixo e o que ela faz? Irmãos, primeira coisa que ela faz, pega o penteado no cabelo, faz um penteado no cabelo que fica bonito, coloca uma maquiagem, tá? Coloca uma maquiagem e coloca a melhor roupa. Irmãos, e ela vai catar lixo. E sabe o que eu quero dizer, irmãos? Deus, Ele faz as coisas que o homem não entende para ajudar as famílias. As pessoas não entendem o que Deus quer fazer no meio da família. Às vezes as pessoas não entendem as circunstâncias que Deus usa para abençoar, irmãos. Porque o projeto de Deus é abençoar. E é por isso que no livro de Gênesis capítulo 12, a palavra poderosa, ao qual Deus diz para Abraão, a quem tu abençoar, eu o abençoarei. Então, irmãos, veja que há um projeto muito grande no propósito de Deus para as pessoas, para a família. Porque o projeto de Deus é abençoar. Não é amaldiçoar ninguém, é dar bênção, é dar oportunidade para mudar a história da sua família. Irmãos, e essa jovem, ela vai desse jeito. E Deus cria uma situação, porque justamente naquele dia, havia o canal de televisão chamada Plim Plim. Eu não vou fazer propaganda deles, tá? Porque está sendo gravado, tá? Então, havia um canal de televisão que estava fazendo uma novela. Também não vou falar o nome da novela, tá? Que não vou fazer propaganda para eles. Vou fazer propaganda para o meu Deus e para o seu Deus, para o meu Jesus e para o seu Jesus. Irmãos, e Deus, Jesus, Ele olha para aquela família que estava ali, agora representada, sabe por quê? Por uma auxiliadora. Porque essa jovem, ela estava auxiliando a sua família a ter sustento, irmãos, para sobreviver. Não era para viver, é para sobreviver. Entenda o mistério que Deus está falando contigo. Porque nós começamos no Jardim do Éden, que Deus, Ele cria a mulher para auxiliar o homem. E estamos falando sobre auxiliar. Mas o auxiliar, irmãos, ele tem que estar o quê? Preparado, adornado, para receber o quê? A oportunidade. Porque muitas pessoas, irmãos, têm oportunidade e não aproveita. Porque ele não consegue ver no meio do caos, ele não consegue ver no meio da crise a oportunidade para crescer. Ele não consegue ver a oportunidade para mudar a tua vida. Algumas pessoas em crise existenciais, algumas pessoas em crise, irmãos, em circunstâncias, seja ela emocional, financeira, familiar, elas se defiam, irmãos, elas simplesmente fazem como a avestruz. O que a avestruz faz? Abre um buraco, ele enfia a cabeça e fica ali. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar a história. E essa jovem, irmãos, está ali. E havia essa cena da novela justamente naquele lugar. Sabe o que eu quero dizer?
livro de Jeremias, está escrito assim, que o Senhor olha para ti como que fosse a menina dos olhos dele. Sabe o que Deus está falando? Que Ele olha para você, e Ele está com uma visão em você, porque você representa os olhos deles sobre a terra dos viventes. Sabe o que Deus está falando? Que o privilégio que Ele deu para você, de ser a luz desta terra, para iluminar, irmãos, as pessoas que estão em trevas, vai fazer a diferença em muitos lugares aonde você estiver. Precisamos entender isso. Então, se os olhos do Senhor estão fitos em você, se prepare para o que vai acontecer. Essa jovem estava ali, justamente o que acontece? Na hora da filmagem, né, a cena da novela filmando. Está filmando, e de repente ela para. E olha uma menina. A câmera para. E a cena também para. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Quando Deus determina algo, tudo para. Quando Deus dá ordem, os anjos se curvam. E os demônios também. Porque os olhos do Senhor foram focados em você. Os olhos do Senhor foram fitos em você. Para quê? Para mudar a tua história. Para mudar a tua família. Para mudar o estágio que você está vivendo. Mas existe um detalhe que eu quero chamar a sua atenção aqui nesta manhã. E esse detalhe é muito importante para a tua vida. Entenda isso, irmãos. Esse detalhe. A câmera que estava filmando só parou naquela jovem. Por que parou naquela jovem? Porque algo chamou a atenção. Os irmãos que estão perdendo a escola dominical, eu quero dizer para vocês, quem está ganhando é quem está vindo. Quem está perdendo é quem não está vindo. E quem vem, ganha. Quem não vem, deixa de ganhar. E eu falei aqui nesta manhã algo que eu não vou repetir. Não vou repetir, os irmãos que estavam aqui vão entender. Mas vocês vão ficar se perguntando. Irmãos, porque auxiliar é isso. Eu quero despertar em vocês esse desejo. Estar preparado. Para que quando a câmera bater em você, ela fique. E chame a atenção. Sabe o que é chamar a atenção da câmera? Sabe o que é você chamar a atenção de Deus? É você, irmãos, eu vou dar uma cancha para vocês e vou falar. É fazer aquilo que você nunca fez para Deus. É fazer aquilo que você nunca fez, irmãos, acima da sua capacidade. Porque aquela jovem, irmãos, ela fazia a diferença no meio de todas as pessoas que estavam ali. Porque todo mundo ia normal, todo mundo ia como de costume, fazer a mesma coisa, aquela roupa suja, catar aqueles lixos, irmãos. Mas ela não. Sabe o que ela estava feita? Ela estava adornada, ela estava bonita, ela estava charmosa, ela estava, irmãos, perfumada, ela estava, irmãos, bonita. Sabe o que Deus está falando? A igreja é a noiva de Cristo e ela tem que estar adornada, ela tem que estar preparada, tem que estar bonita em todo tempo, irmãos. E é isso que Cristo nos ensina. Então aquela jovem, irmãos, a câmera para sobre ela e algo interessante. Muda a sua história. Sabe por quê, irmãos? Já viu aquele ditado? Do lixo para o luxo? Já ouviram esse ditado? Isso é verdade. E eu falo que isso é tão verdade, que eu tenho respaldo bíblico para dizer isso. Porque José saiu do buraco para se tornar governador. Daniel saiu da cova para se tornar governador. Sadraque, Mesaque e Abednego saiu, irmãos, do fogo para se tornar governador. Saíram do caos da vida que eles estavam vivendo momentaneamente para viver como a palavra de Deus nos garante. Príncipe e princesas. Nação santa escolhida de Deus, irmãos. Aquele que tem o privilégio tem que agarrar, tem que aproveitar essa oportunidade. Essa jovem muda a história, sabe por quê? Uma das pessoas que estavam ali, ela chama aquela jovem, irmãos, para se tornar modelo de capa de revista.
Vocês já imaginaram o que é você estar catando migalhas para comer e agora, pelo simples fato de você se adornar, como diz a palavra de Deus, a noiva de Cristo tem que estar adornada. O que é adorno, irmãos? Não é aquela luxúria que você faz por vaidade, mas é você se capacitando, é você se preparando para encontrar com o noivo Jesus. Então, mesmo assim, é também, irmãos, a auxiliadora, é o casamento, é o relacionamento entre o homem e uma mulher. E eu quero abrir aqui um parênteses. Você riu, né, Kelly? A Kelly já logo riu, né? Aposto que quando a Jeconinha olhava para o Márcio, alguns anos atrás, e bota quantos anos de casado tem já? 33. Então, irmão, nos 3 primeiros anos, eu tenho certeza de uma coisa: o cabelo do Márcio era pretinho. Era. Irmão, tá pretinho ainda, mas eu sei o esquema ali, tá? Eu sei o esquema. Né? Era, irmãos, com certeza, não é? Mas tudo mudou. Mas algo prevalece. Auxiliar. A auxiliação continua. Porque independente das circunstâncias, irmãos, o auxiliador, e é por isso que Deus, irmãos, ele chama a mulher de adjuntora e auxiliadora. Cristo, ele chama a igreja de auxiliadora. A igreja, irmãos, auxilia Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele é poderoso, amém? Mas por que ele chama 12 homens comuns igual eu e você, tá? Para continuar auxiliando a obra que ele começou. Hoje nós estamos aqui, reunidos no nome de Cristo, porque aqueles 12 homens, irmãos, auxiliavam Jesus. E o que é auxiliar, irmãos? Algo interessante, tá? Auxiliar é você saber da necessidade do outro, tá? Auxiliar é você saber a necessidade do outro. Porque auxiliar que não sabe a necessidade do outro, ele não pode auxiliar. E eu sei a necessidade da igreja. A necessidade da igreja é ter intimidade com Cristo. A necessidade da igreja é se achegar a Cristo. A necessidade minha e sua é estar firme nos pés do Senhor, independente de qualquer coisa que possa acontecer. É aí que entra a palavra do apóstolo Paulo, ao qual ele diz: olha, eu sei passar necessidade, mas também sei passar abundância. Eu sei não ter nada, mas sei também ter tudo. Eu sei estar curado, mas também sei estar doente. Eu sei que a tua graça, como foi cantado, é o suficiente para que eu continue perseverando, porque eu tenho certeza que o teu amor não se apartará de mim, irmãos. Então as pessoas, acho melhor deixar a porta aberta, que o cheiro está... Irmãos, o auxiliador, ele tem que estar convicto de quem ele está auxiliando. A igreja está auxiliando quem, irmãos? Vocês estão auxiliando a quem? Amém. Amém. Então me auxilie, irmãos, a promulgar o evangelho da verdade. Então, ajude-nos a anunciar o ano aceitável do Senhor. Você é um representante legal, porque só pode ser auxiliar quem é representante legal. E nós vamos ver aqui que Jesus ensina o povo, irmãos, a sair do lixo para o luxo. Quem quer ser capa de revista aqui? Só você? Minha mãe também. Eu sei porque as duas pretinhas querem ser capa de revista. Irmão, você não quer ser capa de revista, não? Eu vou te dizer, seja capa de revista. Sabe por quê? Porque você vai ter que querer ser capa de revista. Porque senão você não pode chegar diante de Deus. Irmãos, não pode. Se você não quiser ser capa de revista, você não pode chegar diante de Deus. Você sabe por quê? Eu vou explicar para vocês por quê. Eu quero ser capa de revista. Sabe por quê que eu quero ser capa de revista? Porque quando chegar diante do Senhor, diz que todos os nossos atos serão expostos
nitidamente, uns para glórias e outros para a vergonha. Você já viu capa de revista, irmãos? Ser para a desonra é sempre para a honra. Como que se conhece Neymar? Porque ele se tornou capa de revista. Como que se conhece Ronaldinho hoje, que está barrigudo, irmãos, gordo? Já não consegue nem mais jogar bola. Por quê? Ele se tornou capa de revista. Sabe o que Jesus está falando para você? Entenda o mistério, irmão. Ele te chamou para você ser capa de revista do evangelho, da pregação dele. É isso que ele te chamou. Nós temos que ser a capa de revista do evangelho da salvação. Então, onde você for, as pessoas, opa, ali vai um crente, ali vai um servo de Deus, ali vai um discípulo, ali vai um anunciador da verdade, ali tem uma família que honra o Senhor. É isso que nós precisamos entender, irmãos. E as pessoas dizem, eu não, ser capa de revista, eu não quero. Não se preocupa, sabe em quê? A querer se adornar. Você tem que se preocupar em adornar-se. Quer dizer, ficar linda, maravilhoso, para encontrar com o Senhor teu Deus. É isso que nós precisamos entender, e é isso que Jesus ensina na tua palavra, em todo o tempo, irmãos. Não é adornado assim como um terno que eu estou bonito, não, irmãos. Estou bonito. Irmãos, eu estou bonito. Irmãos, eu pensei hoje em vir, hoje não, outro dia, né? Vim assim, eu vou dizer, igual o Gabriel assim, ó. Bem esporte, não estou falando que ele não está mal arrumado não, tá, irmão? Bem esporte assim, ó, camisetinha, calça jeans, sapatinho. Pregar a palavra de Deus, sabe por quê? Porque a unção da palavra não está no meu terno. Está na minha comunhão com Deus. Então não vai fazer diferença. Mas eu gosto, né, irmãos? Eu tenho umas gravatas que alguns irmãos, até que saíram daqui, graças a Deus, falaram, porque eu sempre falava da minha gravata bonita igual aquela do Akiyoshi ali. Olha que gravata bonita, irmãos. Aquela gravata ali está bonita. Aquela gravata ali é linda. Não é? Então, irmãos, por quê? Você sente prazer de ficar bonito para se apresentar para o seu noivo. Não é assim, Marcinha? Não é? Aí, ó. Ué. É verdade, irmãos. Não é Jaqueline? Ô, Juliane. Eu ia falar Juliana, eu falei Jaqueline. Então, irmãos, você gosta de ficar adornado, bonito. Para quê? Quem gosta de olhar para homem feio aqui, irmão? Quem gosta de olhar para mulher feia? Ninguém. É verdade. Apesar que não existe ninguém feio, tá? Existem pessoas desprovidas de beleza. Feio não tem. Porque essa jovem, irmãos, para os olhos das pessoas, era feia. Mas para aqueles que entendem, aqueles que conseguem ver o que ninguém vê, conseguiu achar a beleza dela. Sabe que por isso que as pessoas não entendem, porque... Cadê minha esposa? Uma loura bonita como essa casa como um cara como eu. Irmãos. Está gravado. Então tá bom. Mas eu me acho bonito. Você tem que se achar bonito. Sabe por que eu me acho bonito? Sabe por que você deve se achar bonito? Porque você tem Cristo na sua vida. O feio é aquele que não tem. Quem tem Cristo na sua vida, irmãos, tem beleza. E beleza não é essa externa aqui não, porque essa aqui vai acabar. É a beleza da alma. Ontem eu perguntei a uma irmã, não vou falar o nome. Quantos anos você tem? Ela, 53. Assim mesmo. Aí depois chegou assim, pastor, eu tenho 53 anos, mas sou jovem, tá? Eu falei, a idade está na alma. E a idade está nos olhos de quem vê. Irmãos, independente da condição física, a sua alma tem que estar renovada todos os dias. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, quem bebe da água de Jesus, ele é uma fonte viva. Você já viu fonte, irmãos, viva, está morta? Não tem, porque isso não é um paradoxo. A fonte viva, ela está o quê? Transbordando. Ela está ali, ó, irmãos, exalando. Então você tem que exalar essa vontade de estar auxiliando a obra do Senhor, fazendo algo para o Senhor. Irmãos, fazendo o máximo que você puder. E Jesus, irmãos, ele ensinava o povo a isso. Por que ele ensinava isso, irmãos? Porque o povo precisava aprender e entender
por que que ele veio à terra. Deus, ele constitui a família, porque ele chama Adão, forma Eva. Irmãos, infelizmente, é algo desgostoso, que não nos traz nenhum prazer, é ver uma família destruída pela uma única coisa que o diabo, eu quero dizer bem claro, o diabo, chamado o pai da mentira, ele traz no meio da comunhão a divisão. O que é divisão, irmãos? Ideias duplas, visão multiplicada. Visão dupla, irmãos, vai trazer o quê? Divisão. Então, na divisão, aquilo que divide, irmãos, significa que não está unido, significa que não está junto. E o diabo, irmãos, ele é expert em trazer divisão no meio da família, no meio da igreja. Irmãos, e como que ele traz isso? Eu quero te dar uma dica para você ficar bem atento, para que você não seja levado pelo engano do diabo. Duas coisas ele usa para trazer a divisão na família. Primeira, a audição. Tá? A audição. Segunda, a visão. Disse a serpente para a mulher: é verdade que Deus disse, não coma da árvore que está no meio do jardim? É verdade. Certamente eu lhe digo. Sabe por que Deus disse isso? Porque no dia que tu comeres, ficarás igual a Deus. Conhecerás o bem e o mal. Entrou a audição. Trouxe dúvida no coração daquela que deveria auxiliar. Por que muitas pessoas, irmãos, isso dentro da própria família, dentro da igreja, dentro da fábrica, dentro de qualquer convívio social, existe isso. A divisão, irmãos, pela audição. Falam alguma coisa e criou no coração da Eva o quê? Uma dúvida. E eu quero dizer para você o seguinte: o diabo trabalha na dúvida. Tá? Toda dúvida não opera Deus, mas o diabo. Aonde houver dúvida, Deus não está nesse negócio. Eu garanto para você e afirmo, tem respaldo bíblico para isso. É o diabo que está operando. Disse Deus: haja, e ouvi. O diabo, ele coloca a dúvida: será que é bem assim? Será que é assim mesmo? Então a auxiliadora, o que ela faz? Levou Adão a perder o privilégio do domínio. Você sabe por que hoje muitas pessoas não têm domínio sobre a sua vida? Sabe por que muitas pessoas perderam o domínio da tua própria existência? Porque entregou para Satanás aquilo que Deus já tomou de volta. Jesus, irmãos, ele veio resgatar o que se havia perdido. O domínio que o homem perdeu no jardim do Éden, de ter uma família constituída, linda, maravilhosa, bonita, se perdeu pelo único fato de que o homem ouviu a sua mulher, que além de ouvir, ela viu que o fruto era bom para se comer. Ela come, abre-se os olhos dela. Irmãos, vamos aqui, interessante. Os dois estavam nus. Quem foi que viu o primeiro homem pelado? Quem foi que viu? A mulher. A mulher é a primeira a ver o homem pelado. Juliane, quem viu o primeiro homem pelado? Porque ela gerou. Vocês estão entendendo o mistério? Por que Eva foi a primeira a ver o Adão pelado? E quem vê, irmãos, alguma coisa, às vezes cobiça. Deu para Adão. Adão passou via Eva. Aí o que aconteceu? Surgiu os primeiros filhos, homens, onde houve o primeiro assassinato entre família. O primeiro assassinato houve por quê, irmãos?
pelo ato de atitude dos pais. Desobediência. Porque muitas famílias estão sendo destruídas. Porque os filhos olham o exemplo dos pais. A desobediência a Deus. A desobediência a Deus, irmãos, é que leva à destruição da família. A desobediência da igreja é que leva o caos do evangelho que nós estamos vivendo. Aonde, irmãos? O que nós estamos vivendo? Irmão matando irmão. Não é isso que acontece? Porque eu já disse aqui, vou repetir, irmãos. E o que eu vou falar é sério, tá? Eu tenho responsabilidade sobre isso. Ai daquele que tem falado da minha vida sem causa. Ele está sobre maldição. Ai daquele que tem falado da noiva de Cristo. Ele está sobre maldição. E a maldição só é quebrada quando ele se converte, se arrepende e anda nos caminhos do Senhor. Então, irmãos, o que acontece? Você não vê um satanista falando mal da igreja, mas você vê os irmãos falando mal da igreja. Por quê? Os exemplos ruins que nós estamos vendo. Os exemplos, irmãos, eu vou falar de uma classe aqui que eu faço parte, dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, trazendo o quê? Escândalo. Não é verdade? Então isso traz o quê? Um caos para a igreja. Irmãos, quantos de nós, ou talvez vocês, não dizem assim, eu ir naquela igreja? Você está brincando. Misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus. Irmãos. Por quê? A fama não é boa. Por que não é boa? Porque quem se levantou contra Caim, aliás, quem se levantou contra Abel foi Caim. Por quê? Abel ofereceu o melhor. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando a sua família estiver fazendo o melhor para Deus, ela vai criar inveja. Quando você estiver dentro da igreja, você fazendo o melhor para Deus, vai criar inveja. Sabe por quê, irmãos? Porque a inveja começou no reino de Deus. O diabo começou invejando a Deus. E é por isso que ele trouxe o quê? A divisão lá no reino. E foi por isso que ele foi banido. E foi por isso, irmãos, que eu e você hoje estamos lutando. Por que existe uma luta interna dentro de você constantemente? O velho, a natureza e a nova natureza. O velho homem e o novo homem. Irmãos, Cristo, ele trouxe nova todas as coisas para a tua existência. Quando se realiza um ato, irmãos, da união, é sem separação. Porque diz aqui a palavra, que quando Deus ele criou a Eva, ele disse, agora é carne da sua carne, osso do seu osso. Sabe o que Jesus diz? Eu acho isso interessante. Ele diz a mesma coisa. No princípio, era assim, carne da sua carne, osso do seu osso. O que Deus uniu, o homem não separe. Mas Jesus, ele dá uma palavra tão crucial, de um ensinamento tão profundo, que eu aqui na semana retrasada, ele sentiu uma dor terrível. Porque eu enfiei uma caneta na mão dele. Ele, sabe que ele começou a rir, eu pensei que ele não estava sentindo dor. E eu apertei, furou a mão dele. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque Jesus assim, ame o teu próximo. Como? Como? Você já se mordeu hoje, Econir? Já se mordeu? Não. Nem vai se morder, né? Você já viu alguém, irmãos? Estou falando de uma pessoa no estado natural. Porque uma pessoa, quando perde o equilíbrio natural, ela faz loucura. Como alguns que tiram a sua vida. Como alguns que se fazem coisas com o seu corpo que não é lícito fazer. Eu estou falando de pessoas que são coerentes e racionais e compreendem a natureza da tua existência. Ninguém vai morder a si mesmo. Ninguém vai pegar uma faca, como corta a cabeça da galinha para fazer um assado, e vai cortar a sua e esperar morrer. Ninguém vai cortar o dedo e vai assar. Irmãos, foi por isso que Jesus ele disse essa palavra. Ame o teu próximo como a ti mesmo. É o segundo maior mandamento que Deus deixou. Mas o que nós estamos vendo hoje? Que a destruição das famílias e da igreja começa na divisão.
Por quê? É um querendo matar o outro. E começa por onde? Pelas palavras. Então nós precisamos estar atento no que ouvimos, irmãos. Porque dependendo do que você ouvir, pode descer ao teu coração e você criar um sentimento averso à pessoa. Criar um sentimento de repugnação à pessoa. Eu vou dizer para vocês um caso aqui que já estou terminando. Eu entrei na fábrica trabalhando e eu conheci um rapaz que hoje ele está preso, irmão da igreja. Tá, irmãos? Por má companhia, por ouvir conselhos errados. Aceitou Jesus. Quantas pessoas, irmãos, na família evangélica, têm filhos presos na prisão? Preso, literalmente, como eu fui visitá-lo. Como que pode? Se Deus trouxe liberdade, as pessoas estarem presas. Sabe o que é isso? A influência do diabo. Mas o diabo, irmãos, ele nunca vai aparecer e vai dizer para você, eu sou o diabo e faça isso e isso. Mas ele vai usar alguém para influenciar você a pensar, a fazer aquilo que desagrada a Deus. E destruindo o quê? Aquilo que Deus começou a fazer. Quando alguém está preso, traz desgosto para quem? Para o pai, para a mãe, para a esposa, para os filhos. Sabe, ele tem 3 filhos, está no Brasil. Imagina, o filho sabendo que o pai está preso. Que desgosto, não é verdade? Então, o diabo ele tem feito isso. Isso tudo através do que nós estamos ouvindo. E esse mesmo irmão, que está preso, ele falou para mim, pastor, conversando, então eu sempre conversava com ele, aconselhava, falava com ele, para rapaz, isso aqui, sempre aconselhando, porque ele foi preso por causa de droga. Não resistiu ao diabo e não fugiu dele. Então o diabo, pegou ele. Irmãos, eu sempre conversava com ele. Ele falou, pastor, eu entendo você, mas sabia que tem gente que não gosta de você? Eu falei, sei. Pior que eu sei. Porque falaram algumas coisas do Senhor, mas eu não vejo isso não. Eu falei, amém. Eu falei assim, também não, ele falou, não vou falar quem é não, tá? Eu falei, tudo bem. Mas, irmãos, eu sei quem é. Um outro irmão. Entende isso, irmãos? Um outro irmão. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês? Por que há divisão no meio da família? Por causa disso. Porque uns querem servir a Deus e outros não querem. Outros querem obedecer a palavra de Deus, outros não querem. Uns querem estar mais perto do Senhor, outros não querem. Uns estão satisfeitos da vida que estão vivendo, outros estão, irmãos, lutando para viver melhor na presença de Deus. Então há divisão e o diabo trabalha com isso para destruir não só as famílias. Irmãos, lembre-se de uma coisa, que um amante só surge quando se acaba o primeiro amor. Guardem isso. Um amante só surge quando acaba o primeiro amor. E Jesus nos fala isso claramente quando ele nos adverte no livro de Efésios, lá no livro de Apocalipse, quando fala a igreja de Éfeso, fala assim, uma coisa eu tenho contra você, ó igreja, sei que você não gosta dos nicolaítas, sei que você não gosta das pessoas que se dizem apóstolos, quer dizer, se dizem seguidores de Cristo e não são, mas é uma coisa eu tenho contra você, porque você deixaste o primeiro amor. Volte. É isso que ele está falando. Volte às primeiras obras, irmãos. Volte ao primeiro amor. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Eu vou usar como exemplo aqui o casal. A Jeconia que eu fiz as bodas de pérolas deles, né? Irmãos, 30 anos de casado. Um amor que não é alimentado, ele é destruído. Por quê? Vai surgir um amante. Nenhum amante pode ser mais poderoso do que o verdadeiro amor. Eu quero dizer para a igreja, nenhum amante lá fora pode ser maior do que pelo amor que você tem a Cristo. Porque se você tem um amor a Cristo, verdadeiro, irmãos, amante nenhum vai conseguir tirar você dos caminhos do Senhor. E eu falo isso, irmãos, porque eu tenho lutado, porque muitos amantes têm surgido na minha vida. Irmãos. Irmãos,
quantas coisas têm tentado me tirar dos caminhos do Senhor. E eu falo com os irmãos, orem pela vida do seu pastor. Porque Deus me chamou para ensinar vocês. Deus me levantou nesse lugar para mostrar para vocês um caminho belo e lindo. E quanto mais Deus revela para mim, mais o diabo coloca amantes no meu caminho para tirar a minha visão do foco de Jesus, irmãos. Mas sabe, esse primeiro amor, ele está aceso. Independente da idade, irmãos. Não é? Eu vou aqui abrir um parênteses, ainda bem que não tem crianças aqui. Né? Irmãos, a tensão do primeiro amor não é só simplesmente quando está novo, não. Tem que estar também quando está na idade avançada. Porque Sara e Abraão tiveram filhos, um a 80 e outro a 90. Então, irmãos, o negócio pegava fogo. Ué. Mas com o passar do tempo, né, vai olhando de forma diferente. Né? A barriguinha vai crescendo. Minha esposa falou assim, você tem que dar uma olhada. Eu falei, mesmo, tem mesmo. Irmãos? Ué, por quê? Aqui, ó, essas ruguinhas vão aparecendo. Eu até dou uma esticadinha às vezes, mas não... Né? A irmã Kelly queria até dar uma melhorada no meu visual aqui. Né? Irmãos, no cabelo, né? Aí viu, o Márcio já falou, meu cabelo está ficando branco, né? O dele está caindo. Irmãos, mas sabe, quando você não olha o exterior, você continua olhando a menina dos olhos. Está entendendo, irmãos? Porque Cristo, ele tem olhado a menina dos olhos deles. Sabe por quê que a igreja ainda prevalece? Ainda está de pé? Porque tem pessoas ainda que estão vivendo o primeiro amor de Cristo. E que você viva esse primeiro amor. Que você continue vivendo esse primeiro amor. Não só, irmãos, não só sendo a noiva de Cristo, mas dentro do seu relacionamento. Dentro do seu relacionamento, irmãos, e vou abrir aqui um parênteses, eu e minha esposa, irmãos, é como no primeiro encontro. Às vezes ela fica assim meio coisa assim, irmão, a gente vamos fazer uma loucura. Vamos passear no bosque. Irmãos, quando a gente era novo, a gente passeava. Jeconia, fala baixinho. Irmãos, sabe por quê? Porque o relacionamento da igreja e o casamento é quase igual. A única diferença é que você vive no plano terreno e espiritual. Então a paixão tem que ser a mesma. A mesma vontade, eu me alegrei como me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria de vir à igreja tem que ser a mesma. Quando disseram, vou voltar para casa, vou encontrar minha mulher, mesmo que seja descabelada, mesmo que seja fedendo a gordura, mesmo que seja de chinelo com a camisa do Corinthians, né? Fazer o quê, né? Camisa do Corinthians, eu queria que fosse do Palmeiras, né? Mas eu sou flamenguista, mas eu torço para o Fluminense. Irmãos, então, é verdade. É verdade isso na nossa vida. Algumas pessoas, para vir para a igreja, é um peso, é um fardo. Por quê? Vai encontrar aquele irmão, vai encontrar aquela irmã, que outro dia falou que o seu cabelo não estava bonito. Nossa, aí ela se prepara todinha, não, hoje eu vou com o cabelo bonito. A irmã fala assim, o seu penteado não ficou bom dessa vez também, tem que ser do outro lado. Aí tu fala, não, irmã, aí começa, irmão. É verdade. O que Deus ensina para você hoje é para você viver bem como família, uma família. E eu quero dizer uma palavra que Jesus disse, e que vocês guardem isso. No livro de Marcos, no livro de Mateus, no livro de Lucas, ele fala a mesma coisa. Estava Jesus no templo reunido, e vieram os teus servos e disse assim para ele, Jesus, sim, a sua mãe e os seus irmãos querem lhe falar. Sabe uma coisa? Dentro de uma família não pode haver privilégio de filhos. Estão entendendo, irmãos? Dentro de uma família não pode haver privilégio de filhos. Você ama mais aquele porque ele é mais novinho? Eu tenho isso dentro da minha casa. Às vezes o meu filho ele fala assim, porque a Juliana, você gosta mais dela. Eu falo, não, eu gosto de vocês igual. Só que você tem que entender que ela é menina. E você é homem. Então, é diferente. É diferente. O amor tem que ser igual. Eu não faço acepção entre os dois.
É por isso que eu procuro dar de igualdade para os dois a mesma coisa. Cristo, ele falou a mesma coisa. Eu e você, irmãos, não somos diferentes um do outro na característica de família de Cristo. Porque Cristo, ele disse assim, quem quer fazer parte da família de Cristo? Que levanta a mão e diga amém. Só que existe um detalhe. Quando há um relacionamento de casamento, há uma unidade de nome, há uma junção de nome, há um longar de nome, e há um trabalhar de unidade, de estar junto. Mas existe uma coisa, quando há um relacionamento, os dois devem agora andar no mesmo propósito. A igreja deve andar no mesmo propósito. Não adianta, irmãos, um irmão querer ir para a esquerda e o outro ir para a direita, sendo que a cabeça está indo reto. Então, Cristo, ele disse, quando ele foi chamado, ele disse assim, quem é a minha mãe? Espera aí, ele sabia que sua mãe era Maria. Quem é, meus irmãos? Ele sabia que teu irmão chamava Tiago, ele sabia que teu irmão chamava Judas e André, ele sabia o nome dos seus irmãos. Mas sabe o que ele fala? Sabe quem é a minha mãe? Sabe quem é os meus irmãos? Não são eles que estão lá fora querendo me falar, mas são todos aqueles que ouvem a voz do meu Pai e obedecem. Estão entendendo, irmãos? Então, se você quer que a sua família seja abençoada, ensine os seus filhos a ser obedientes. Irmãos, vão crescer? Vão. Mas ele deve continuar na obediência do Senhor, mesmo depois de grande. Por que muitos dentro da família, irmãos, não querem seguir o exemplo do pai? De seguir a Cristo. Por quê? O que aconteceu nessa trajetória? Deus não faz acepção. Por que dentro da igreja alguns são os abençoados e outros não? Porque Deus não faz acepção. É a sua obediência. Porque Jesus é bem claro. É a sua obediência que faz você parte da família de Deus. Então, irmãos, o que te guarda? Porque dentro da família só tem um que é a cabeça. Aqui só tem um que é a cabeça. O primeiro é Cristo, e depois o pastor da igreja, e depois a pastora. Amém? Então, nós fazemos parte do quê? Do corpo. E um corpo não pode ser deficiente. Hoje, o que nós encontramos? São famílias deficientes. São igrejas deficientes. O que é deficiente? Falta membros. Falta, irmãos, agilidade. Às vezes tem membros atrofiados. Por que atrofiado? Irmãos, um homem da mão enriquecida, que é a mão atrofiada, ele entrou na igreja, ele entrou no templo. Ele entrou assim, ó. Entrou assim. Mas eu quero dizer, onde Jesus chega, muda a história da família. Amém? Aonde, irmãos, o foco, a câmera de Jesus, os olhos de Jesus está fito, vai mudar a família. Por isso que quando o apóstolo Paulo ele estava na prisão e ele orando, as cadeias se moveu e o carcereiro, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 10, irmãos, o carcereiro ia pegar a espada e ia se matar, porque os presos estavam fugindo. E Paulo levanta a voz e diz assim, não se mate, estamos todos nós aqui. E ele vê que os presos estavam no mesmo lugar. E aquele carcereiro, ele diz, como? O que eu tenho que fazer? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Amém, irmãos? O princípio da sabedoria é a obediência através da fé. Sem fé, é impossível que eu e você agradamos a Deus. Então, é preciso ter fé e você crer que a sua família pode ser resgatada e servir ao Senhor. Eu tenho um exemplo disso na minha família. A minha filha mais velha, que ela vai estar chegando aqui no dia 31, irmãos, aos 14 anos de idade, da idade da Juliana, aceitou Jesus, foi batizado, fazia parte do louvor, irmãos. Sabe o que aconteceu? Se desviou. Sabe o que ela tem hoje o maior prazer? De ver a tua filhinha lendo a Bíblia, fazendo parte do coral, irmãos. A filhinha dela, chamada Carol, irmãos, ela sobe no púlpito lá na igreja no Brasil e fica pegando um negócio lá que roda, que as meninas rodam, fazendo igual.
Olha o prazer, irmãos. A mesma fé que habitou na família de Timóteo, habitou na tua mãe, chamada Eunice, e habitou na tua avó, chamada Lloyd. Você precisa entender o projeto de Deus. Você precisa entender que Cristo, Ele constituiu a família para ser abençoada. O diabo veio matar, roubar e destruir. É responsabilidade minha com a igreja. E responsabilidade da igreja com a família. Porque, irmãos, nós somos hoje taxados ou atribuídos de muitas coisas. Mas é você, com a sua fidelidade a Deus, que vai resgatando as vidas, vai resgatando as famílias. Porque, irmãos, nós vamos ver ainda o nome de Deus sendo glorificado por muitas pessoas, que talvez as pessoas não deram crédito para ela, mas elas foram resgatadas com o mesmo amor que eu e você fomos. E isso vai fazer com que haja o longar da família que serve a Deus. Eu quero terminar com uma pesquisa feita nos Estados Unidos, eu já disse aqui, vou repetir. Foi pesquisado 2 famílias nos Estados Unidos. 2 famílias. Essa pesquisa foram de 4 décadas. 4 décadas. Pesquisou a família de um homem, que a história da sua família começa. Ele casou, era bêbado, embriagado em drogas. Teve filhos. Dentro desses filhos, um ficou preso, o outro virou traficante e a outra prostituta. Casaram-se e teve filhos. E tiveram filhos que deram, eu vou resumir, um prejuízo aos Estados Unidos, mais de 100 milhões de dólares. Por quê? Dentro dessa família surgiu ladrões, prostitutas, drogados, viciados em jogos, e que deram um prejuízo para os Estados Unidos de mais de 100 milhões. Uma outra família, irmãos, que é muito interessante. A outra família de Edward. Esqueci o primeiro nome, se você lembra o sobrenome. Pai temente a Deus. Mãe obediente ao Senhor. Geram filhos. Dentro desses filhos surgem advogados, professores, surgem irmãos, homens e mulheres missionárias que mudaram a história. Mas eu quero dizer algo interessante. Ninguém imaginava que dentro dessa família surgiria um vice-presidente dos Estados Unidos, ao qual trouxe um benefício para a nação incontável. Porque, se eu não me engano, ele foi o tal que criou o cabo que atravessava um rio ao outro, que eu não me lembro o nome também, mas eu quero trazer aqui para os irmãos, para finalizar, algo interessante. 2 famílias foram pesquisadas durante 4 décadas. Qual você quer fazer parte? Aqui, gerem filhos que vão se tornar presidentes ou vice-presidente, ou filhos que darão prejuízo ao reino de Deus, à nação e também a você. Porque as lágrimas que rolam do seu rosto, pelo desgosto de ver o filho sendo, irmãos, machucado, como muitas mães lá no Brasil, que colocam o nome de filhos de Marcos, João, José, irmãos, e de repente vê o filho morto, porque estavam em lugares onde não deveriam estar. Então, irmãos, eu quero dizer para você, Deus te deu uma oportunidade de ter uma família abençoada. Uma família abençoada, não só dentro da igreja, não só no meio do convívio religioso, mas também, irmãos, aonde sua família for, que possam ser bem representadas. As pessoas possam olhar e dizer, eu conheço o pai daquele garoto. O pai dele foi fulano de tal, fez isso e aquilo.
bom para a sociedade. Eu conheço o pai também daquele garoto, que a história não é boa. A escolha sempre será nossa, irmãos. A escolha sempre será sua. Que família você quer ter? Que igreja você quer ter? Porque a família que você tem é a igreja que você tem. Porque se você colocar em prática o que Jesus falou, ao qual ele mesmo diz: quem é minha família? São todos aqueles que ouvem a palavra do ensino de Jesus e as praticam. Você vai fazer parte da família do Senhor. Irmãos, em falar em família, nós estamos aqui numa ocasião muito especial. Por quê? Porque eu quero ler um texto, irmãos, e nesse texto, eu quero dizer algo que nós vamos fazer aqui agora. Tá? Esse texto se encontra-se lá no livro de Mateus. Lá no capítulo de número 2. Queria que você abrisse. Aliás, capítulo 1. Apenas um verso que está escrito assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, tá? Abra em Lucas, capítulo também de número 1, Lucas, versículo 27 e 28, que diz assim: há uma virgem desposada com o varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entretanto, o anjo onde ela estava disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Irmãos, nós estamos hoje aqui para realizar um ato profético, tá? Um ato que nós acabamos de ler. Esse ato trata-se de um início de um compromisso firmado diante de Deus, diante dos homens e diante de Deus. Porque Maria, ela ainda não tinha casado com José, mas ela se achou comprometida, quer dizer, desposada. Quer dizer, achou em que, irmãos? Em um relacionamento sério, em um relacionamento aonde haveria ali o quê? Um surgimento de filhos, aonde surgia ali uma família a qual traria para a sociedade judaica uma mudança. Minha mãe jamais imaginava que um dia o filho dela seria pastor. Ela jamais imaginava. Irmãos, porque ela era espírita e eu também. Jamais ela imaginou isso. Que eu seria resgatado e ela também. Então, no desposar, quer dizer, no compromisso firmado, que como de costumes nós fazemos hoje, se chama o quê?
noivado. Amém? Hoje, nós vamos estar realizando o noivado, né? Da Marcinha. Amém? Eu dou aqui hoje. Amém? Amém, irmãos? Então, você preparou o louvor? Está preparado? Então, irmãos, enquanto se prepara o louvor, amém? Eu queria chamar a Marcinha aqui à frente, porque, irmão, o noivo está vindo para encontrar com a noiva, e a noiva espera o noivo chegar, amém? Então, vem cá, Marcinha, chega aqui mais pertinho aqui. A Marcinha hoje é a noiva. Amém? A Marcinha hoje é a noiva. E ela é... Ih, irmã, não tem tiara também. E o noivo está chegando. Amém? O noivo está chegando. Amém? O noivo, como que o noivo chega preparado para encontrar a noiva. Porque a noiva já está adornada, bonita, né? Irmãos. Irmãos, está aqui esse casal lindo, maravilhoso, ao qual, irmãos, pela provisão de Deus, o anjo do Senhor preparou esse casal. E são dois jovens que têm um amor tremendo pela obra de Deus. Um casal que tem trabalhado pelo reino de Deus. Um casal que tem ajudado a obra do Senhor. E eles decidiram, irmãos, se relacionar, namorando, e agora decidiram fazer um compromisso de se casarem. E esse compromisso de se casar agora, nós vamos estar aqui orando pelas alianças, né? Ungindo esta aliança, para que no tempo devido seja completado a obra que o Senhor começou através desta família. Porque, irmãos, é uma felicidade muito grande de ver o meu filho espiritual, né, sendo agraciado com uma auxiliadora que eu tenho visto testemunho dela, entendeu? Ao qual tenha trabalhado arduamente pela obra do Senhor. E eu sei que está aqui os seus pais, né? Que eu creio que estão com a mesma felicidade que eu, né? Porque, irmãos, eu sei que surgirá desse relacionamento grandes coisas para o Senhor. Amém. Amém? Eu sei que na junção dessas duas pessoas maravilhosas, irmãos, vocês verão aqui futuros pastores e quem sabe um vice-presidente dos Estados Unidos ou o imperador do Japão. Irmãos, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sou. Irmãos. Então, está aqui esse casal, amém? Antes que ele coloque a aliança no dedo dela e ela coloque no dele, nós vamos fazer uma oração abençoando e nós vamos ungir as alianças, amém? Porque a unção, irmãos, representa a presença do Espírito Santo de Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus está, irmãos, é como um fogo. E o fogo, sabe o que ele faz? O fogo destrói e constrói. Então o fogo destrói tudo aquilo que não presta. O fogo destrói toda a palha. Mas o ouro puro permanece dando uma forma. E é por isso que a aliança é feita de ouro. Amém?
Amém, irmãos? Porque tem uma forma que brilha em todo o tempo. Por mais usada que ela esteja, basta dar uma polida e ela continua brilhando. Assim é esse relacionamento. Amém? Estenda sua mão para cá. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, está aqui esse casal. Eu quero, Pai querido, diante do Senhor. Como foi o texto lido, Pai querido, que como Maria se encontrava desposada, prometida em casamento a José, assim a tua filha Marcinha, Pai querido, nesse momento, ela acha-se comprometida, Pai querido, em casamento, Pai querido, com Aquioche. Assim também José estava comprometido, Pai querido, com Maria. Assim também o Aquioche, Pai querido, está comprometido, Pai querido, num relacionamento, Pai querido, sério, Pai querido, em não abandonar a tua amada, Pai querido, em nenhum tempo, Pai querido, nessa palavra, Pai querido, estar aqui, Pai querido, o firmamento, Pai querido, do relacionamento desses dois, Pai querido, filhos seus, Pai querido, e nosso também, ao qual, Pai, que nós queremos abençoar. Meu Deus, toda armadilha, todo intento, Pai querido, contra esse casal, contra os filhos que nascerão, Pai querido, desse relacionamento, seja ele físico ou espiritual. Pai querido, nós, Pai querido, pedimos ao Senhor, guarde, Pai querido, esta família que se forma, Pai querido, nesse momento, Pai querido, esperando o tempo devido, para que seja concretizado, Pai querido, o casamento, Pai querido, propriamente dito. Por isso, Pai querido, como ministro, sacerdote, profeta da tua casa, eu quero abençoar a vida do Aquioche e a vida da Marcinha, que toma, Pai querido, em relacionamento sério, em estar, Pai querido, fazendo esse noivado diante, Pai querido, da tua presença primeiramente, e diante das testemunhas aqui, Pai querido, até que venha o devido tempo, que eles possam se casar e viverem, Pai querido, unidos, como o Senhor mesmo diz, Pai querido, na tua palavra, e ambos serão uma só carne, Pai querido, porque, Pai querido, eles vão constituir uma nova família, Pai querido. Meu Deus, eu sei que os seus pais, Pai querido, estarão fazendo parte dessa família, mas eles terão a sua família também, Pai querido, porque serão uma família independente, Pai querido, mas haverá sempre a unidade, porque, como o Senhor diz, a mesma fé que habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, habitou também em Timóteo, assim habite também, Pai querido, no relacionamento entre essas duas famílias que se unem hoje na tua presença, através dessa aliança, Pai querido, que será feita entre os dois, esperando o tempo devido, em nome de Jesus, amém e amém. Da aliança aqui que eu quero ungir. Amém. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós consagramos excelência com o Seu óleo santo, Senhor. Meu Deus, como diz a Tua palavra, que haja, Pai querido, o fogo do Teu Espírito nesse relacionamento, Pai querido, e que o Senhor comece a dar forma a esse relacionamento, Pai querido, como o Senhor diz, Pai querido, que o Senhor, Pai querido, traz cheiro suave, Senhor, a um relacionamento, num relacionamento de casamento, Pai querido, ou como foi nas bodas de Canaã, Pai querido, se acabou-se o vinho, acabou-se a alegria, mas quando o Senhor chega, a alegria também chega junto, Pai querido, então que nesse relacionamento, Pai querido, haja sempre a alegria da presença do Teu Espírito no meio deles, em nome de Jesus, amém e amém. Agora, está aqui, pode pegar e colocar na mão dela. Cadê o louvor? Canta agora? Eu estou esperando. Não, pode. Antes de eu cantar o louvor, pastor, eu quero deixar um versículo, posso? Amém. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém. Amém. Esse louvor é o tempo de Deus que Ele dá para nossas vidas. Amém? Amém. Quando ouvi a tua voz, tocou meu
senti o anseio da minha alma, ensinou-me a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para as minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus. Eu posso esperar, eu posso esperar. Quando a tua voz tocou meu coração, uma emoção tão forte, eu nunca esqueci o anseio de minha alma, ensinou-me a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, para me exaltar, o tempo de Deus. Eu posso esperar. Meu sentimento para o milagre vai se cumprir, o tempo de Deus para minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus na minha vida, pros meus sentimentos, para o milagre, o tempo de Deus vai se cumprir, o tempo de Deus para minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus. Eu posso esperar, eu posso esperar o tempo de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, esse casal esperou o tempo de Deus. Amém? Irmãos, eu estou numa felicidade tão grande como os pais. Porque aí eu olho para os meus 2 filhos ali, né? Olha a minha filha e olha o meu filho. Entende? Que eu tenho uma filha e um filho que vão se casar também. Que eles aprendam a esperar o tempo de Deus, encontrar a princesa certa e o príncipe certo. Ok? Porque é isso que Deus diz. Nós somos chamados de príncipes e princesas para que haja um reino de felicidade. Amém? Então nós vamos fazer mais uma oração por esse casal. Depois nós estaremos passando para o anúncio. E que Deus, irmãos, possa provocar você também a viver o tempo de Deus. E o tempo de Deus é hoje.
tempo de Deus é agora. Amém? Em todas as coisas Deus está sempre operando, porque Ele é bom. Amém? Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, está aqui esse casal, Pai querido, de mão dadas, essa aliança abençoada, consagrada ao Senhor. Pai querido, que no tempo devido, Pai, que ela será trocada, Pai querido, para as mãos de casamento, Pai querido, definido, Pai querido. Meu Deus, eles já estão, Pai querido, no preparativo, Senhor, já, Pai querido, para que isso venha acontecer segundo a lei dos homens, mas também segundo a Tua própria lei, Pai querido. Por isso, Pai querido, abençoa, Pai querido, esse casal e consagra essa aliança a Ti, e que esse relacionamento, Pai querido, como foi dito hoje, Pai querido, estão focados pelos Seus olhos, Pai querido, as câmeras, Pai querido, estão de olho, Pai querido, mas é o Senhor, Pai querido, que tem adornado as noivas, Pai querido, para que seja, Pai querido, como eu disse, Pai querido, a capa de revista, Pai querido, do Evangelho da Verdade. Meu Deus, que eles sejam, Pai querido, abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, né? Já beijou até a noiva, tá, irmão? Amém? Pode se sentar, nós vamos, nesse momento, irmãos, vamos estar orando pelas crianças, que não foi orado, né? E tirar nossas ofertas. Amém? Amém, irmãos? Eu quero, cadê as crianças? Hoje, cadê o Miguel e cadê o Cauã? Vamos estar orando pelas crianças. Como a maioria dos irmãos já estão de folga, né, irmãos? Dá para aproveitar o dia. Miguel vai ser pregador, irmãos. Ele gosta de um púlpito. Miguel ele vai ser o pregador da palavra de Deus, né? Vamos estar orando aqui, estenda sua mão para cá. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, toma aqui o Miguel, o Cauã, Pai querido, que representa as crianças dessa igreja, Pai querido, que o Senhor abençoe, Pai querido, a vida deles, livra, guarda de todo mal, de toda cilada, Pai querido. Meu Deus, tome os seus pais em Tuas mãos, Pai querido, que eles possam ser conduzidos, Pai querido, a ensinar essas crianças no seu caminho, Pai querido, como foi dito, Pai querido, que gerações possam ser, Pai, por Ti abençoada e gerar uma geração abençoada, Pai querido, em nome de Jesus. Assim nós abençoamos essas crianças em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos tirar nossas ofertas para a casa do Senhor. Vocês sabem que a oferta, irmãos, é aquilo que está escrito no livro de 2 Coríntios, né? Que vocês tenham um coração grato a ofertar ao Senhor. A medida da tua gratidão é a medida da sua oferta que você dá, tá? Mas então quer dizer, se eu dou pouco, eu amo pouco a Deus? Não. Você dá aquilo que você pode dar, entendeu? Mas eu quero dizer uma coisa para você, que o próprio Jesus, ele disse, né, que usando a vida do apóstolo Paulo, todos nós gostamos de receber um bom salário, não é verdade? Amém? Quem é que não gosta de receber um bom salário aqui, diga amém. Todo mundo gosta de receber um bom salário, não é verdade? Mas para receber um bom salário, você tem que cumprir o quê? As 8 horas de trabalho, os 20 dias do mês, e chegará no final você, né? Eu tenho alguns que trabalham um pouquinho mais, são 24 dias, né? E chegará no mês seguinte, você ficará feliz. Por quê? Você receberá o seu salário completo. Agora, você já viu em alguma fábrica, se tiver, por favor, me diga, tá? Onde você trabalha uma vez por mês e recebe o salário integral? Se tem, por favor, me diga, eu quero arrumar um serviço assim. Irmãos. Então, Deus, ele é a mesma coisa. Ele diz, se você semear pouco, como que você vai colher muito? Se você trabalha pouco, como que você quer um bom salário? Então, aquilo que você semeia, semeie, irmãos. Semeie, porque você vai colher da própria semente. Você pode colher, porque é Deus que te garante isso. Porque na Bíblia nos garante isso. Amém? Eu disse aqui ontem, não vou repetir o mesmo texto, mas eu quero dizer o que Jesus disse. Ele disse a tua própria palavra, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Porque a fidelidade, irmãos, não está no muito. A fidelidade está no pouco. Se você é fiel no pouco, ele diz que no muito te colocará. Irmãos, é quando você não tem nada para dar e você dá. É isso que é interessante. Quando você não tem força para caminhar e você caminha. Quando você não tem condições de fazer e você faz.
Entende? Então, o que acontece, irmãos? Nesse momento de ofertar, é onde acontece uma coisa que às vezes as pessoas, o coração fica duro, o coração se fecha, porque mexe em dinheiro. Né? E eu não gosto de falar muito nisso, não. Irmãos, eu gosto de ensinar o povo a ser abençoado. Eu não gosto de falar muito a respeito disso. Eu gosto de ensinar o povo a ser abençoado. Tenho 15 anos que sou abençoado pelo Senhor. 15 anos, irmãos. Não é um ano, não é um dia, não é alguns meses. São 15 anos que eu sou abençoado pelo Senhor. 15 anos. E eu tenho certeza que Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Mas, pouco, muito, eu continuo sendo fiel a Deus. Então, pouco ou muito, seja fiel a Deus. Faça o melhor para Deus. Lance a oferta, mas com o coração aberto, com o coração grato, de bom agrado. Você oferta e você dizima na casa do Senhor. E eu tenho certeza de uma coisa, irmão. As bênçãos, como diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28. As bênçãos, elas correrão atrás de ti. Você será abençoado no campo e será abençoado na cidade. Irmãos, saí do Brasil, deixei os meus negócios lá, vim para o Japão. E hoje eu tenho um negócio aqui. Comecei como empregado. Entende, irmãos? Comecei como empregado. Hoje eu tenho meu próprio negócio. Irmãos. Como Deus me abençoou no Brasil, Deus tem me abençoado aqui. Porque nunca me faltou o pão. Nunca. Nunca, irmãos, me faltou o pão. Porque às vezes as pessoas acham que ser bem abençoado é ter muito dinheiro. Não. Eu estava na casa do Paulo. E nós estávamos dando um discipulado ali. Irmãos. E eu falei para ele, aonde é a maior prosperidade? Você ter um bombom ou uma caixa de bombom? Qual que vocês acham que ele falou? A caixa. Eu falei, não. A prosperidade está em você ter um. Mas a satisfação é de você ter um. Porque um me satisfaz. O que você tem que satisfazer você. O que você tem que satisfazer o Deus que você serve. Amém? Então, irmãos, se você é um bom semeador, eu tenho certeza de uma coisa. É dentro da tua alma que você vai ter prazer em ofertar na casa de Deus. E oferta, irmãos, é uma dádiva. Oferta é o que você entrega para o Senhor. Eu nunca fui pesado em ofertar em nenhuma igreja. Todas as igrejas que eu for, eu tenho prazer em ofertar. Então que você sinta esse prazer e receba a bênção do Senhor. Amém? Amém? Senhor meu Deus, os teus filhos estão, Pai querido, com as suas ofertas nas suas mãos esquerda. Pai querido, eu peço que o Senhor venha abençoar, Pai querido, as ofertas dos teus filhos, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Abençoa, consagra, Pai querido, as ofertas ao Senhor. Meu Deus, os teus filhos, Pai querido, que estão, Pai querido, dizimando a tua casa. Meu Deus, nós estamos no último mês do ano, Pai querido, que a fidelidade, Pai querido, o compromisso com a tua obra, porque sabemos que estamos num projeto, Pai querido, possa eles continuar no ano que vem. Aqueles, Pai querido, que estão lutando e não entenderam ainda que dizimar na casa do Senhor é uma benção, porque o Senhor diz que eu posso abrir, Pai querido, da janela do céu, Pai querido, pela minha fidelidade em dizimar na tua casa, porque o Senhor diz que derramaria sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos maior abastança. Assim seja na vida deles, Pai querido. Ajude, Pai querido, a cada um deles ter entendimento para ser fiel no pouco, para que no muito seja colocado. Meu Deus, que haja, Pai querido, mais entendimento na vida deles, porque cada semente lançada no casfilácio, Pai querido, é para a tua própria obra, Pai querido, porque nós temos missões para sustentar, nós temos projetos, Pai querido, para a tua obra. Em nome de Jesus, nós abençoamos e consagramos essas ofertas em nome de Jesus. Amém e amém. Vem e traga a sua oferta, deposite. De todas as coisas que Deus nos dá, eis aqui o melhor, e como entre nós se retribuirá, dom sem igual. Temos aqui nossa oferta, ó Pai, aceita no trono do teu altar, que seja por onde o Evangelho vai,
e seja tesouro de amor sem par. Aceita a oferta que não nos pertence, é devida a ti. Aceita a oferta, pois, Senhor, Santo Deus, do nosso amor. Jesus, amém. Amém. Vamos poder sentar, nós vamos estar terminando. Dia 31 é quarta-feira. O nosso culto é a partir das 10 horas. Amém? Os irmãos que estão participando do Amigo Secreto, por favor, fale com a Juliana que não pegaram ainda o papelzinho. Os irmãos que quiserem participar, fale com ela, que ela está responsável por essa responsabilidade, né? Já com 15 anos, já recebeu uma responsabilidade muito séria. Irmãos, é sério. Sabe por quê? Porque é nas pequenas coisas que Deus faz grandes coisas. Amém? É com pequena responsabilidade que você adquire grande responsabilidade. Amém? Então, irmãos, vocês procurem ela. E no dia 30, nós estaremos aqui, a última reunião do ano. Nós estaremos aqui transmitindo para a igreja o balanço do nosso ano e as perspectivas para o ano de 2015. Irmãos, Deus tem nos dado estratégia que nós vamos colocar em prática para que o reino de Deus venha a ser acrescido. E como foi dito, né, nós precisamos de auxiliadores que queiram auxiliar a obra do Senhor verdadeiramente, fazendo parte da família de Cristo primeiro. Porque, como foi dito, o que Jesus disse, irmãos, nós precisamos aprender a obedecer os mandamentos dele. E ele terminou o seu ministério sobre a terra dizendo, ide. Ele disse, ide. Ele não perguntou se você estava bem, se você tinha condições, se você podia ou se você não podia, o que você estava fazendo ou deixando de fazer. A ordem de Jesus é uma ordem. Ele disse, ide. Está no imperativo. Vai, acabou. Eu não quero ir, vai. Eu não vou, vai. Eu não quero, vai. Pronto, acabou. Acabou. Jesus falou, vai, ide. E pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então, irmãos, nós não vamos alcançar todas as pessoas. Eu já me dei conta disso. Infelizmente. Infelizmente, nós não vamos alcançar todas as pessoas. Muitas pessoas descerão a cova da sepultura sem a salvação. Mas eu não quero ser responsável por aqueles que descem a sepultura sem a salvação. Então, o máximo que você puder, o máximo que você conseguir, pregue o evangelho, anuncie, para que você possa alcançar o maior número de pessoas salvas para Cristo Jesus. Amém? Não tenha vergonha, porque se é Deus que está mandando você ir, Ele já deu para você condições, já te capacitou, porque o Espírito Santo já está entre nós, o Espírito Santo já veio te dar força, tá? Para você ter o quê? Sabedoria, entendimento e força no meio das adversidades, para continuar buscando ao Senhor, irmãos, para estar pregando o Evangelho. Ame aquele que te odeie, irmãos. Seja insistente. Bata na rocha até que ela surja água. Eu era uma rocha. Era uma pedra dura. Irmãos, fui espírita. Entende isso? E Deus me trouxe para o reino dele. Então, irmãos, Deus, Ele trouxe o apóstolo Paulo, me trouxe você. Quantas pessoas que você prega o evangelho é dura, não é verdade? A irmã Jeconia tem uma amiga, que uma vez a irmã Jeconia falou assim, pastor, o senhor falou demais no ouvido dela. Eu fiquei até meio chateado, porque ela falou tanto mal do pastor. Ontem estava aqui, glorificando a Deus junto com ela. Entende isso, irmão? Foi ou não foi, Jeconia? Pô, a Jeconia ficou até meio triste, porque ela, irmãos, mas ela me detonou para a Jeconia. E ontem estava aqui, falando, fiz 40 dias de jejum, foi 40... Irmãos, quem falou mal do pastor, depois vai fazer 40 dias de jejum? Imagina uma coisa dessa. É o poder de Deus. Irmão, sabe por quê? A semente. Na hora desceu como um fel, mas o resultado é depois. Amém? Amém, irmão? Então,
Fale. Insista. Às vezes só não pode ser muito chato, tá, irmão? Não pode ser muito chato, não. Apesar que com ela eu fui bem chato, tá? Eu fui, irmão. Fui. Foi que eu falei, eu amo tanto Jesus, irmão, que ela dava 10 palavras e só falava de Jesus. Irmão, tudo Jesus, Jesus, Jesus. Eu acho que Jesus, irmão, ficou tão coisa ali nítida que ela falou assim, então Jesus é bom mesmo, não teve jeito. E ela se converteu. Graças a Deus, irmão. Vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Amém? Mas para Deus, Jesus ganhar uma alma, ele não vai usar pedra, não vai usar esse carro bonito que está aqui, ó, né? Ele vai usar você. Ele vai usar você. É você que ele quer usar. Deus deu um privilégio para você, que os anjos querem. Sabe que os anjos queriam estar no teu lugar? E não está. Então, aproveite esse privilégio. Amém? Então, na terça-feira, dia 30, nós estaremos aqui às 7 horas, tá? Vai ser só 1 hora, mais ou menos 1h30, tá, irmãos? Que nós estaremos aqui, participando da reunião e recebendo também uma palavra do discipulado para você aprender um pouquinho mais o que Deus quer para o ano de 2015 para a tua vida. Ok? Amém? E dia 31, às 10 horas. Que Deus abençoe você. Mais algum anúncio? Não, né? Então, se tiver na coisa, antes de darmos. Hoje eu ainda estarei mandando pelo e-mail para os irmãos. Irmãos, e veja o nosso site. Acesse o nosso site. E diga para as pessoas acessarem. Porque a palavra de Deus, irmãos, tem poder para chegar em lugares onde nós não chegaremos. Eu creio nisso. Amém? Curve sua cabeça. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. Mesmo sem merecer nada, o Senhor nos deu tudo. Obrigado porque esse culto maravilhoso que o Senhor nos proporcionou nesse dia, Pai querido, e a felicidade que o Senhor fez, Pai querido, que pudéssemos compartilhar nesse noivado, Pai querido, do teu filho e da tua filha, Pai querido, da Marcinha, do Aquioche. Meu Deus, que venha em concordância com a tua palavra, Pai querido. E eu creio, Pai querido, que os teus filhos serão, Pai querido, abençoados, porque eles já foram receber uma semente da palavra. Não só eles, mas todos nós que estamos aqui, aqueles que estão nos ouvindo e vendo, Pai querido. Visita, Pai querido, também nossos irmãos que estão lá no Brasil, Pai querido. Meu Deus, eu quero apresentar não só nossos familiares, mas também nossos irmãos que estão lá, Pai querido, que estão assistindo via online, Pai querido, nosso culto, Pai amado, que o Senhor alcance com toda a sorte de bênção, Pai querido, e que o Senhor, nessa tarde ainda, Pai querido, dê uma palavra abençoadora, Pai querido, uma tarde abençoadora, para que eles possam ver, Pai querido, o quanto o Senhor tem nos amado, o quanto o Senhor tem amado a vida deles, Pai querido, e levando eles em paz. Meu Deus, que no nome do Senhor Jesus abençoe o trajeto dos lares, Pai querido, na ida e da vinda, e que haja essa alegria, Pai querido, de estar sempre na tua casa, de estar sempre querendo fazer a tua obra, procurando, Pai querido, viver o máximo para ti. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar, no nome de Jesus, nome poderoso de Jesus, a vida de cada um dos seus filhos que estiveram aqui nesta tarde, digo nesta manhã, já tarde, Pai querido, que receberam a palavra e vira o ato também profético, Pai querido, vira o ato, Pai querido, do relacionamento, Pai querido, firmado diante de Ti, Senhor, na Tua presença e na presença dos Teus filhos que estão aqui reunidos. Meu Deus, que isso sirva de exemplo, Pai querido, para muitos, para que assim, Pai querido, possa dar continuidade no caminhar da Tua presença. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos nos colocar de pé, estender nossas mãos e pedir que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na minha e na sua vida, que aguardamos o noivo voltar, chamado Jesus, para nos resgatar. E que todos concordam, digam: amém. Se Deus é por nós, agiu Deus. Que Deus te abençoe e dê uma salva de palmas para Ele e cumprimente pelo menos 50 irmãos com a paz do Senhor, irmãos. 50 irmãos com a paz do Senhor. Amém? Em 2015 será 50.